Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, médico neurocirurgião, falando para nós no portal Saúde Livro sobre o universo. Aí você vai perguntar, ué, médico falando do universo? Por quê? O universo também é saúde? Nós vamos falar de simplicidade, de complexidade e de fenômenos emergentes. Desce. Que nós precisamos, segundo o Dr. José Reinaldo, entender o universo para conseguir entender nosso cérebro. Ok? Então vamos lá. Nós falamos na primeira conversa que nós tínhamos evoluído dentro de um universo que começou muito simples, um caldo quente, e depois virou essa maravilha cheia de galáxias complexas, formações enormes, e muito diferente daquela simplicidade. Ou seja, da simplicidade nasceu a complexidade. Isso é importante e tem que ser entendido muito bem. Bom, Zé, mas e daí? Como é que nasceu essa complexidade? O que fez nascer essa complexidade foram regras muito simples. Regras básicas da física. E que, a partir daquilo, emergiu a complexidade. Então nós temos aqui já três termos: simplicidade, complexidade e emergência. O que é emergência? Ela está muito ligada à questão da complexidade. Imagine o seguinte: água molhada. Água molhada? Opa! Sim, porque só molha a água líquida. A água sólida, que é o gelo, não molha. Ele só molha se encostar na pele ou em qualquer outro lugar e ali ele aquecer, virar água líquida. É a água líquida que molha, não é o gelo. Mesma coisa com o vapor. Então, a água que molha é a água líquida. E por que ela molha? Ela molha porque existe um fenômeno emergente que não se nota nas outras formas da água. Isso é o fenômeno emergente. Molhar, gelo não molha. Então depende da estrutura da água. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, um casaco molhado e colocarmos embaixo de um microscópio que possa ver os átomos, vamos chamar assim, nós vamos ver que os átomos são iguaizinhos. Eles estão simplesmente lá. A partir daqueles átomos, você não entende o que é molhado. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Imagine um formigueiro. Um formigueiro, ele tem um monte de formigas que ficam andando umas do lado das outras assim e vão se bicando, elas estão se beijando, né? Parece, mas na verdade elas estão se cheirando. E o formigueiro é uma estrutura extremamente complexa, que nasce de criaturas estúpidas. As formigas são estúpidas individualmente. Estúpidas no sentido de não terem inteligência, de não terem nenhum outro tipo de comportamento quando isoladas. Mas em grupo elas constroem um formigueiro maravilhoso. Elas se dividem. Nós temos as formigas ceifadeiras, aquelas que saem cortando folhinhas para levar lá para dentro para criar a câmara de fungos. Nós temos as formigas soldados que lutam para defender aquilo tudo. Né? Temos as que cuidam do fungo lá dentro. E isso acontece de uma forma auto-organizada. Não tem ninguém ali para dizer, faça isso, faça aquilo. Elas simplesmente sabem, em conjunto, o que tem que fazer. Quando uma cheira a outra, ela fica sabendo o que a outra é. Agora, essa cheiradinha ocorre por acaso. Elas se trombam por acaso. É acaso puro, ninguém programou aquilo. Só que ela cheira e fala, essa é uma ceifadeira. Tal. De repente passa um sujeito lá, joga inseticida, mata todos os soldados, ou quase todos. As outras começam a cheirar umas às outras, e cadê o cheiro do soldado? Não tem. Se não tem cheiro de soldado, nós estamos desprotegidos. Resultado, as outras formigas vão se transformando em soldados, até restabelecer o equilíbrio. E quem é que manda isso? Ninguém. Elas simplesmente sabem o que fazer.
Isso é o fenômeno emergente. É aquilo que nasce da complexidade. Agora, quais são as regras que regem o formigueiro? Elas são simplíssimas. Agora, se nós pudéssemos olhar, marcar cada vez que a formiga dá uma cheiradinha, marcar a cor, com cor, o tipo de cheiro que uma emite e a outra emite. Isso de noite, se a gente olhasse, nós veríamos umas luzes piscando assim, aquele formigueiro cheio de luzes fazendo isso. Né? Interessante. Aí nós pegamos e olhamos através de um satélite ou da estação orbital, a gente olha a Terra de noite, o que a gente vê? Luzes pipocando. Essas luzes, a gente não vê os cabos elétricos, nem as usinas geradoras, nós vemos apenas as luzes, acendem e apagam, acendem e apagam. Aquilo o quê? Um fenômeno emergente. Ele está acima das coisas. Os fenômenos emergentes, eles têm uma propriedade muito interessante, eles são maiores, o resultado final é maior que a soma das partes. 2 e 2, em termos de fenômeno emergente, não são 4. O fenômeno emergente, ele surge. Né? Um jogo de futebol é um fenômeno emergente. Tem 22 jogadores que se colocam ali e de repente começa a jogar e o que você está assistindo? Um jogo de futebol, que é diferente de um jogo de basquete. Por quê? Porque tem regras diferentes. Então as regras, mesmo simples, e a regra, aí não estou falando a regra, simplesmente as regras do futebol ou do basquete, as regras de cada jogador, como é que eles manobram a bola, como é que eles matam a bola no pé, como é que ele cabeceia, são regras. Então essas coisas fazem que quando você entra no estádio de futebol, se tiver um jogo de futebol lá, você vai ver um jogo de futebol. O jogo de futebol é um fenômeno emergente, tá certo? Ele tem algo especial. E ele está acima daqueles 22 jogadores. Ele está acima dos técnicos. Ele está acima de todo mundo que está assistindo ali. Ele é emergente. Ele é maravilhoso, como é um jogo de basquete, como é um jogo de hóquei. Cada um é um fenômeno emergente diferente. Tá certo, eu entendi. Mas eu quero saber onde é que está essa relação da neurociência com os jogos e com o formigueiro. O que tem a ver? Tem tudo. E o pensamento? A nossa consciência? O que é isso? É um fenômeno emergente que nasce de bilhões de neurônios trabalhando juntos. Juntos. Tá certo? Cada um cheirando o outro ali através dos mediadores químicos, mas emitindo luzes. Que luzes são essas? São os spikes, são a atividade elétrica que nasce, já emerge da atividade química. Então é uma sucessão de emergências. Aí, um bolo é um fenômeno emergente que nasce a partir de regras que combinam farinha com ovo, leite, alguma coisa assim, põe no fogo, nasce um bolo. Só que o bolo é muito simples, o jogo de futebol é simples. Então nós temos, na verdade, níveis de emergência. O nível mais elevado que nós conhecemos no universo é o pensamento humano, a consciência humana. Então, a noção de fenômeno emergente, Bel, é muito importante, porque nós vamos ter que falar dela o tempo todo. E o que é interessante nisso tudo é que os fenômenos emergentes nascem de coisas muito simples. Então, os átomos formam moléculas. Moléculas formam células. Células formam órgãos. Órgãos formam organismos. Organismos formam sociedades. Sociedades formam países. Países interagem um com o outro. O formigueiro também interage com o mundo, ele interage com as árvores que estão em volta, ele interage com tudo. Então é esse mundo de interação, de rede, através dos mecanismos emergentes, é que a gente vê esse fenômeno, que é um fenômeno natural. A emergência está em todo lugar.
E é uma propriedade básica da natureza. Assim como se formou o universo como uma emergência, nós aqui estamos conversando aqui graças à emergência do que está nascendo aqui e da emergência que está ocorrendo na cabeça de quem estiver assistindo. Mas afinal, Zé, por quê? Por que afinal existe a emergência? Ninguém sabe. Eu também não sei. Mas nós vamos discutir muito sobre isso. Um abraço, Bel. Every time we say goodbye, I die